Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, feliz ano novo. Que Deus possa realmente derramar sobre vós o seu Espírito Santo para que cada vez mais compreendam seus desígnios de amor e possam pagar o amor com amor, como diz Santa Teresa. E encerramos o nosso ano e iniciamos diante da presença do Senhor. Hoje somos chamados a rezar o Veni Creator Spiritus. Se estamos em estado de graça, fizemos todo o necessário para alcançar as indulgências, com a Santa Missa, Eucaristia, oração pelas intenções do Papa e tudo aquilo que nos é requisitado. E o que o Senhor tem a dizer no início deste ano a cada um de nós? Primeiro, recordemos alguns fatos do encerramento do nosso ano, para também darmos o início do ano com a vontade de Deus em nossas vidas. A Igreja, na noite de ontem, se colocou de joelhos diante de Deus para agradecer com um hino de ação de graças, o Te Deum, com louvor, adoração neste mesmo hino. E aqui, a primeira coisa, já ao iniciar este ano, se não fizemos ontem, nos questionemos e façamos hoje. Nós devemos de ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu e por tudo aquilo que Ele nos negou. Porque muitas vezes é muito fácil agradecermos a Deus tudo aquilo que Ele nos deu. Mas quantas vezes pedimos coisas e o Senhor nos negou, e nós fomos gratos? O Senhor sabe o porquê não nos concedeu tais coisas, e nós agradecemos. Deus tem a sua pedagogia que muitas vezes nós não compreendemos, irmão e irmã. Mas nós devemos de, mesmo assim, mesmo por tudo isso, sermos gratos ao Senhor, pelo tempo que nos faz esperar, por aquilo que Ele nos dá e por aquilo que Ele não nos dá, porque se nos conceder, nos dará no tempo certo, que nós não conhecemos. Também o encerramento do ano, assim como meditamos no Natal, todos hoje comem panetone, mas somente um cristão entende o porquê está comendo. A mesma coisa foi esta noite, esta passagem de um ano para outro. Por que se festeja um tempo que passa? Tem algum sentido isso? Vamos festejar, vai lá, 5, 4, 3, 2, 1, fogos e bebida e não sei o que, feliz ano novo. Mas o que festejamos? A passagem de uma data? A mudança de número? 31 para 1º? Nós devemos de compreender aquilo que celebramos. E isso deve de ter maior sentido para nossas vidas enquanto cristãos. O ano civil se encerrou. Nós agradecemos, louvamos a Deus, como ainda meditamos. E se iniciou um novo ano. E aqui, para compreendermos o que comemoramos e como deveríamos de realmente comemorar, nos vem auxílio Santa Teresa. Santa Teresa de Jesus, ao escutar bater cada hora o sino do dia, várias vezes disse: 1 hora a menos de espera. E nós podemos também olhar e dizer: 1 ano a menos de espera, não 1 ano a menos de vida. Sim, coincide uma coisa com outra.
Mas um ano a menos de espera? De espera do quê? De espera de estar com o meu amado, com o meu Salvador, com aquele que verdadeiramente dará o pleno sentido à minha existência. Já começamos aqui com aquilo que vivemos em Deus, mas que será pleno na glória dos céus, irmão e irmã. É isso o fato que comemoramos, que deveria de estar presente em nós. Celebramos? Estamos mais próximos. Não como muitas vezes, muitos de nós, cristãos, o que fazemos? Temos medo da morte? Nossa, eu tenho um ano a menos, um ano se passou, eu vou morrer. Não, eu estou um ano mais próximo, uma hora mais próximo, um minuto mais próximo, um segundo mais próximo daquele que eu amo. E devemos de ver que o ano que se encerrou e o ano que se inicia, em especial o ano que se inicia, deve de ser um precioso crédito para entrar na grande festa do céu. Não nas festas humanas, mas na grande festa do céu. E como alcançamos os créditos necessários? Enchendo nossas vidas de obras de misericórdia, de busca de virtude, de santidade, de praticar os atos de amor e de bondade de Deus para com todos. E nós o fizemos no ano que terminou. Estamos dispostos em encher este ano que iniciou com estes preciosos créditos que nos ajudam a entrar na glória dos céus? Devemos de também conceber o que é esta vida e o que é o que celebramos no seguinte sentido. A nossa vida é um atravessar uma ponte. Estamos atravessando uma ponte. E devemos de ter total cuidado, porque esta ponte nos leva à festa que está do outro lado. Está na glória dos céus, não está aqui. Aqui vivemos os momentos de felicidade que o Senhor nos concede, mas a verdadeira festa está no reino dos céus com Cristo. E o problema é que muitos neste mundo, o que têm feito? Construído a sua casa sobre a ponte. Vivido uma vida de festas, de consumo de coisas, de preocupação com coisas passageiras, com coisas que não deveria. E somente se dedica a isso e constroem sua vida sobre a ponte e não vão para a festa. Muita gente que, mesmo tendo as coisas importantes da vida, se preocupam demais com as coisas que aqui estão e se esquecem com as coisas de lá. Quantas pessoas realmente se preocupam com a saúde demasiadamente? Não é que não devemos de nos preocupar e cuidar, sim. É até um pecado não cuidar da saúde, mas este é um dos exemplos que aqui coloco. Tem tantos outros exemplos que podemos ver. Ou se preocupam demasiadamente com dinheiro. Preciso do dinheiro para sustentar minha família? Sim. Preciso ser trilionário? Não. E aqui, se preocupando com essas coisas, constroem a casa na ponte e um dia não atravessarão a ponte. Não chegarão na festa. E ao encerrarmos o ano com o Senhor, com Maria e os santos, iniciamos este ano que entramos com Maria. E devemos de rezar pedindo a Maria: Maria, ajuda-nos a não construir a casa sobre a ponte, mas agarra nossa mão e nos sustenta no caminho, a pátria, o céu, que agora tem um ano em menos de espera. Temos menos um ano de espera para o céu. E amamos a Deus. E o que crescemos na fé? Antes de entrarmos ainda na liturgia, nas leituras que se apresentam a nós, a igreja inicia o ano olhando a Maria. E por quê? Hoje celebramos a festa, a solenidade de Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Primeiro devemos de compreender que esta festa não estava neste dia. Foi trazida de volta porque era uma festa celebrada até o século VI pela Igreja, neste dia 1º de janeiro. Provavelmente pela construção, a dedicação da Basílica de Santa Maria Antiga. E depois se esqueceu, Pio XI, em 1931, trouxe de volta essa festa, recordando os 1500 anos do dogma de fé mariano. Mais do que mariano, da divindade de Cristo.
É isso que o dogma defendia. E essa festa passou a correr, então, por Pio XI, em 11 de outubro. Por quê? Porque é o dia do concílio de Éfeso. O concílio que definiu a divindade do Senhor. Mas depois do concílio, organizando novamente o calendário litúrgico, trouxe novamente para o início do ano. Esta festa de hoje, antigamente era conhecida como Festa da Circuncisão do Senhor. E aqui, por ser, e o texto de hoje também nos leva à circuncisão, como vamos escutar no Evangelho, nos remonta ao quê? Ao primeiro derramamento de sangue de Jesus, que une o Natal à Páscoa. A Páscoa já se une ao Natal de Nosso Senhor. A cruz já está presente na manjedoura, na pequenez do menino. E nos recorda que o nosso ano deve de estar submerso, protegido no sangue de Cristo, não em superstições. Quantos que se dizem católicos não o são? Porque, infelizmente, na noite passada, foram viver de superstições. De coisas que parecem mais fáceis. Ah, eu vou fazer isso para ganhar aquilo, vou comer tal coisa, vou fazer. Caríssimos, somos católicos e acreditamos em Deus? Ou somos pagãos e vivemos do vazio? A escolha é nossa. Se vivemos de superstições e não confiamos em Deus e não nos abandonamos em Maria, estamos no caminho errado. Estamos numa falsidade da fé. Mas ainda devemos de voltar brevemente ao concílio para compreendermos ainda a festa de hoje. A festa de hoje, no dogma de Santa Maria, Mãe de Deus, justamente porque é dado o nome ao menino neste dia, o 7º dia, nos recorda também aquilo que se enfrentou muito desde o primórdio da Igreja, desde o início da Igreja. E o que se aconteceu muito é aquilo que dizia ontem a primeira leitura e que meditamos: o anticristo virá. Já estão vários anticristos aqui, disse São João na primeira leitura. E o que são esses? Estavam no meio dos nossos, diz São João. E realmente, lá estavam os hereges daquele tempo, posterior a Cristo, que diziam alguns: não, Jesus não é Deus. Jesus é um homem. Não, Jesus tem aparência de homem, mas é Deus. Não, espera, nem uma coisa nem outra. E assim, a igreja teve que, unida, definir o dogma de Cristo, para demonstrar que Maria é mãe de Deus, e não mãe do Cristo, do homem. Aquele mesmo Cristo, e isso nossos muitos irmãos separados não compreendem. Aquele mesmo Cristo que ele vive na eternidade com o Pai, no tempo e na história, escolheu o ventre de uma virgem mãe para nascer. E ela se tornou mãe de Deus, porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como defende o concílio depois de Calcedônia. Nós devemos de ter isso presente para nós. Maria é mãe de Deus enquanto Cristo se encarna no seu ventre, mas Cristo já existia na eternidade com o Pai. Ela não gerou Deus. Ela não é deusa. Mas Jesus quis assumir em tudo a condição humana através do seio, do ventre de Maria. Em tudo igual a nós, exceto no pecado. E Maria, por isso, tem grandiosíssima participação nos mistérios de Cristo, ao ponto que a igreja depois, no concílio, vai dizer que Maria é mãe da igreja, porque se Cristo é a cabeça da igreja, Maria é mãe da igreja. Por fim, para encerrarmos um pouco esta meditação e entrarmos no texto, também devemos de recordar que com isso, cada ano vivemos não abandonado aos eventos da história. Aquilo que aconteceu e vai acontecer na nossa história. E, em tão pouco, abandonados a nós mesmos. Mas, sempre, Deus se faz presente. Maria está presente ao nosso lado, nos acompanhando e nos ajudando a viver a nossa história. E, por fim, hoje é o Dia Mundial da Paz. Cristo é a nossa paz, nos diz as Escrituras.
Não existe outro modo de paz. Qualquer outra coisa que se diga paz sem Cristo não é paz. Pode ser ausência de guerra, pode ser ausência de alguma coisa, mas paz verdadeira não é. Recordemos, se paz é shalom, plenitude de graças e bênçãos na vida, somente para nós, católicos, Cristo nos dá. A Trindade nos dá. E sem Ele, sem conhecer e viver nele, o mundo é incapaz de chegar à paz. Por quê? Porque não conhece a Deus. Vivamos e tenhamos isso como fato em nossas vidas. Se nós não vivemos em Cristo, se o mundo não conhecer a Cristo, a paz não poderá jamais reinar no mundo. Passemos agora às leituras. E depois farei um outro questionamento sobre a questão da maternidade de Maria para nós. A primeira leitura de hoje nos remonta ao livro dos Números. O Senhor falou a Moisés dizendo: Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Poucos versículos, bem curta a leitura, mas muito a nos dizer. O Senhor diz a Moisés como que os levitas devem de abençoar o povo de Israel. E pede 3 coisas nesta bênção que somente Deus pode nos dar. E iniciamos com esta leitura, justamente iniciamos este ano, olhando o que Deus pode nos dar. O Senhor te abençoe e te guarde. Isto quer dizer o quê? O Senhor te dê a vida. A vida vem verdadeiramente de Deus, como dizia São João ontem, no evangelho que escutamos, no dia 31. O Senhor nos dá a vida verdadeira está escondida em Cristo. Se Ele é a verdadeira vida, tudo que vivemos fora dele para nós não é vida. Não é a vida verdadeira, a Zoé, a vida eterna. Segunda coisa que só Deus pode nos dar: o Senhor se faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti, te dê a graça. O Senhor nos dá a graça a cada dia. Mas nós temos sabido viver, sabemos viver, sabemos aproveitar a graça que o Senhor derrama sobre nós. E a terceira coisa: o Senhor volte o seu rosto para ti e vos dê a paz, o que apenas falamos, da paz verdadeira que somente Deus nos dá. Temos recebido a paz que vem de Deus? Porque o problema é que muitas vezes, infelizmente, temos que ser realistas. Muitos que se dizem cristãos dizem que têm a paz do Senhor, dão a paz na missa, no rito da missa, porém, ao chegar na porta da igreja ou até antes, já começa briga, discussão, calúnia, chega em casa brigando até com a sombra e depois ainda fala: os meus familiares falam o que eu fui fazer na igreja. E realmente, se nós formos receber a paz que vem de Deus e que é o próprio Deus, o que fomos fazer na igreja para voltar dessa forma? Não nos transformamos? Não nos convertemos? O Salmo de hoje, no seu refrão, nos diz que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. E pede justamente que Deus nos conceda isso. Mas vamos contemplar que o Senhor já nos deu tudo no Natal e na paixão, morte e ressurreição de seu Filho. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. É lindo rezar isso, mas devemos de ver que nós somos aqueles que devemos de ajudar Deus a realizar isto no mundo. A sua face resplandecerá sobre nós quando nós correspondermos o seu amor. Quando nós nos esforçarmos em viver a santidade. Os caminhos do Senhor serão conhecidos na terra quando nós vivermos nos caminhos de Deus. E nós temos vivido o caminho de Deus? Temos permitido que a face do Senhor brilhe sobre nós? Entremos agora ao Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Nós devemos de aqui
já compreender uma coisa, em especial nas leituras que escutamos nos últimos dias. Nós bem sabemos que estava lotada a hospedaria em Belém, Jerusalém, triplicada a sua população por conta de tudo aquilo que acontecia nestes tempos, tudo que deveria de acontecer, o registro. Jesus nasceu aonde? Onde bem sabemos, numa manjedoura. Mas devemos de ver que no meio de tanta multidão, somente os pastores foram adorar o Senhor recém-nascido. Somente os pastores. Belém não estava vazia. Não tinha lugar na hospedaria para Maria, José e Jesus. Jesus nasceu justamente numa manjedoura e somente os pastores ali foram adorá-lo, foram amá-lo. Também devemos de ver que, logo depois, quando Jesus é apresentado no templo, Simeão é o único Simeão e Ana são os únicos que se deram conta, no meio de tantos peregrinos, que o Messias esperado havia nascido e estava diante deles. E Ana ainda fez o favor de anunciar a todos à sua volta que ali estava o Messias esperado de Israel. E quantos peregrinos, naquele número incalculável de peregrinos que ali estava, adoraram e receberam Jesus, menino, como Messias de Israel? E aqui o questionamento vai para nós. Hoje encerramos a 8ª do Natal. E nesta 8ª, nós, como Simeão e Ana, reconhecemos, demos conta daquilo que Jesus realizou para nós, da sua salvação, e amamos de volta a Jesus pelo amor que ele tem por nós e teve. Como os pastores adoramos a Jesus, ou como todos aqueles peregrinos e como tantas pessoas hoje estão passeando pelas praias e tantos outros lugares, nós não fazemos conta daquilo que está se realizando diante de nossos olhos. Devemos de ter presente isso diante de nós. Por quê? Porque muitas vezes podemos estar vivendo assim, como se não fosse nada, o nascimento do Senhor. Ainda que meditamos há tanto, nada transformou a nossa vida e não correspondemos o seu amor por nós. Sigamos o texto. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Quem? Justamente os pastores contaram a Maria e José. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Vemos, não somente Maria e José, todos os que escutaram os pastores se maravilharam, mas o texto não diz que eles foram ver Jesus. Como muitos neste Natal, é o nascimento de Jesus, até sabem, teoricamente, o que se celebra no Natal, porém, não foram ao encontro do Senhor. Eu e você, meu irmão, minha irmã, fomos ao encontro do Senhor com aquele anúncio que o Senhor realizou a nós, com aquilo que o Senhor manifestou para a nossa salvação, para nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem. Nós manifestamos esta gratidão para o Senhor, que deveria de ser imensa e jamais acabar em cada um de nós. Continuemos o texto. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Devemos de compreender aqui algumas coisas. Por que Maria conservava, guardava no seu coração? Porque ela meditava tudo o que ouvia e o que fazia, olhava as Sagradas Escrituras em relação àquilo que deveria de ser o Messias. E guardando então modestamente, discretamente o silêncio quanto às coisas maravilhosas que podiam glorificá-la, recolhia tudo em somente seu coração para em melhor oportunidade dar testemunho daquilo que acontecera. Continuemos o texto, porque ainda não encerramos o Evangelho. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Voltaram os pastores louvando a Deus. Quer dizer o quê?
A pastores, como eram os patriarcas de Israel, desde Abraão e até mesmo Davi, foi prometido Cristo. Aos pastores, antes de qualquer outro, ele se fez conhecer, e não só os traz logo a vê-lo e adorá-lo, mas lhe dá alegria de irem anunciá-lo aos outros homens. Sendo o príncipe dos pastores, o dá alegria de irem anunciá-lo. O pastor por excelência, do qual tantas coisas foram escritas, particularmente em Ezequiel, no seu capítulo 33. O pastor que viera a procurar a ovelha desgarrada e a dar a vitória, a própria vida pela salvação do rebanho. Com razão é revelado em primeiro lugar aos pastores, nos quais resplandecia de um modo especial a imagem de sua caridade e uma figura do pacífico reino espiritual que ele devia exercer sobre nossas almas. Nós também devemos de compreender que eles não se deixaram corromper pelas paixões mundanas, nem se cegaram, e simples ignorantes, os quais não puderam acusar de criar uma história, uma fábula. São dignos de nota de fidelidade e os preferidos com que correspondem à graça de Deus. Como lhes experimentou a fé, o anjo dá o sinal que é o menino envolvido no presépio. E todos, sem duvidar nem um instante e nem pedir explicações, vão até Belém procurá-lo. Nós, muitas vezes, não vamos procurá-lo. Nós, muitas vezes, pedimos explicações e não vamos ao encontro do Senhor. Por fim, o último versículo de hoje, quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, o primeiro derramamento de sangue pela nossa salvação, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Aqui, a pergunta, antes de aprofundarmos ainda mais no texto. Devemos de ver, muitos questionam, aliás, ninguém tem a capacidade de questionar uma mãe. Você é mãe do quê? Infelizmente, hoje tem quem diga de coisas erradas. Porém, não pergunta se é mãe de um porco ou de outra coisa. Vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta Jesus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Maria é mãe do Messias. É mãe do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Mas tudo isso que escutamos e meditamos e estamos encerrando esta oitava do Natal, que não se encerra aqui. Ainda temos algumas festas para encerrar todo este momento. Nós devemos de dar conta que não há dos favores que Deus podia fazer e dos dons que Deus podia conceder, maior dom e maior favor do que nos ter enviado o seu Filho. Este dom, que não pode ser ponderado, nem medido, nem precificado, este mesmo dom deveria de suscitar em nós permanente gratidão. O Natal deveria de dar a nós, assim como a Páscoa, permanente gratidão ao Senhor por Ele ter enviado o seu Filho, pelo seu Filho ter se encarnado para a nossa salvação. Mas o que acontece conosco? Corrompidos pelo pecado e por tudo aquilo que nos envolve nos nossos tempos atuais, nós, mais de uma vez, tratamos o Senhor como alguém em permanente dívida conosco, como alguém que precisa doar algo, como alguém que não fez, que precisa doar algo que não fez, doar algo que não foi doado. Assim nós muitas vezes tratamos a Deus. Eu preciso, o Senhor tem que dar, o Senhor me deve. É assim que tratamos a Deus? Infelizmente, sim, a maior parte do tempo, irmãos e irmãs. Não temos esta permanente gratidão por tudo aquilo que o Senhor concedeu e nos concede. Se nós compreendêssemos ao menos um pouco do que foi o Natal e do que é a paixão e morte de Jesus por nós, nós seríamos eternamente gratos. Não pediríamos nada, porque Deus nos deu tudo. E é isso que nos diz Santa Teresa de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo não entrou em nós com as devidas condições para conseguir
realizar em nós os efeitos de seu mistério, daquilo que verdadeiramente aconteceu, pelo fato que Deus não força a nossa vontade. Ele toma o que lhe damos, mas não se dá de todo, até que de tudo nos tenhamos dado a ele. Compreendemos o que disse Santa Teresa? Se não, voltemos o áudio, mas repito esta última frase. Nós não vivemos o mistério de Cristo. Nós não compreendemos aquilo que realmente aconteceu, porque senão teríamos mudado completamente de vida. Teríamos sido, desde o primeiro momento em que celebramos o Natal, completamente gratos ao Senhor por tudo o que Ele deu. Ah, mas por que eu não sinto tudo, Padre? Voltemos mais uma vez à frase de Santa Teresa. Deus toma o que nós lhe damos, mas não se dá de todo a quem? A mim e a você, até que de todo nos tenhamos dado a Ele. Até o ponto de que nos darmos inteiramente a Ele, nós tenhamos a capacidade de dizer: Senhor, toma-me, porque não sou mais meu. Não tenho mais nada para chamar de meu. Tudo em mim é vosso. Nós conseguimos chegar a este ponto? Nós estamos tão desprendidos das coisas materiais e da nossa vida e das nossas preocupações. Não que não nos preocupemos e não façamos as coisas, mas estamos tão desapegados de tudo ao ponto de dizer: toma, Senhor, toma tudo. Não tenho mais nada para chamar de meu, tudo em mim é vosso. Abandonei meu pecado, aquele que tinha tanto apego às coisas materiais, que eu era tão apegado e tudo, porque tudo é do Senhor. Onde está este homem e esta mulher? Onde estão? Hoje, cada vez menos se encontram homens e mulheres com essa capacidade, como o Senhor espera. E é isso que Ele nos pede através do Natal e deste ano. É isso que deve ser a nossa vida inteira, uma entrega total ao Senhor. Nós devemos de ver que Jesus nos diz da parte do Pai, da seguinte forma: eu vos dei tudo, não me resta nada. Agora vos dei meu nascimento, depois vos darei a minha morte. E vós, que me dareis em troca? O que nós temos dado em troca a Jesus? O que nós temos oferecido a Ele? Mais uma vez, outra frase de Santa Teresa: o amor com amor se paga. Nós temos pagado com amor o amor de Jesus por nós, com esta caridade infinita que movimenta a nossa vida a viver a santidade, aquilo que Jesus nos pede. Por nossa natureza corrompida, parece que somente Deus não nos basta. Recordemos Santa Teresa, só Deus basta. Parece que Deus não nos basta. Nós queremos mais e mais e mais. Deus nos deu tudo no seu Filho, em Jesus. E nós não compreendemos isso, e cada vez menos os cristãos estão compreendendo e meditando isso. O que mais queremos de Deus? O que mais podemos pedir a Ele? Parecemos aquele povo do acampamento, justamente com Moisés, que recebia um maná descido do céu, que era um alimento agradável ao paladar e que se satisfazia e não precisava de mais nada para complementar o maná. Um alimento que Deus concedeu e que a cada um lhe saciava segundo aquilo que desejava comer. Mas o que aconteceu? Se montou uma pequena comissão de reclamões, de chorões, que foram reclamar a Moisés. Estamos enjoados, com nojo deste alimento. Queremos nossas panelas cheias de carne e cebola, como que tínhamos no Egito. E muitas vezes, muitos convertidos ou muitas pessoas dentro da fé querem fazer o mesmo com Deus. Se o Egito é a terra da escravidão, eu estou enjoado. Eu não aguento mais só essas coisas que a igreja me dá. Deus só me dá isso. Eu quero aquelas alegrias que eu tinha quando eu estava no mundo, ou que todo mundo tem no mundo. É assim que somos, ingratos. Nós, recebendo o maná, a graça de Deus, e os sacramentos, em especial a Eucaristia, somos ingratos a este ponto, de reclamarmos aquilo que o Senhor nos concede.
Se Deus não nos basta, o que nos bastará, meu irmão, minha irmã? O que? Então devemos de compreender que é uma ousadia, um atrevimento de nossa parte pedirmos ainda mais favores, uma vez que tão mal temos servido a Deus e não guardamos devidamente o que Ele já nos deu. E queremos mais, e exigimos mais, e cobramos mais de Deus. Mas quando vamos servi-lo como devemos? Quando vamos guardar devidamente o que Ele nos deu? Quando viver verdadeiramente o que Ele nos pede? A santidade. Quem verdadeiramente entendeu o que ganhou, recebeu no Natal, não está preocupado em pedir nada a Deus. Não quer pedir mais nada, mas somente em receber de Deus as condições necessárias para bem pagá-lo, para retribuir o favor do menino nascido em Belém, coisa que nos preocupamos muito pouco. Quem pede isto ao Senhor? Receber estas condições para viver a santidade, para corresponder ao seu amor, para ser-lhe fiel, para realizar sua vontade, para ser obediente como Jesus? Pouquíssimos. Somente quem realmente compreendeu o Natal. E devemos de compreender ainda mais que depois do Natal, nós tivemos uma vida penhorada e para pagar o favor deste menino nascido em Belém. Quem entendeu o Natal, entendeu que deve viver uma permanente gratidão expressa no amor, na caridade. Mais uma vez, Santa Teresa, o amor com amor se paga. E aqui, ao encerrarmos o ano, iniciamos o outro. Vemos que nossa vida está passando. Cada dia estamos mais próximos da eternidade. O tempo está acabando. E quando vamos amar a Deus? Quando? Quando vamos amar a Deus de verdade? Porque até agora talvez tenhamos amado muito pouco se amamos a Deus. Quando vamos amar a Deus? Ah, meu irmão, minha irmã. Devemos de ver uma outra coisa. Quem, chegando onde chegou hoje, na sua vida, na sua história, e fazendo o que fez, não amou a Deus de verdade, não chegou a lugar nenhum e não fez nada. Porque nada é o nome daquilo que não é Deus. Ou passamos a amar a Deus, ou aproveitamos o nosso tempo que nos resta para fazer obras de misericórdia, de virtude, de caridade e viver a santidade. Ou viveremos para nada, para o vazio. Por fim, a segunda leitura da carta aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. Aqui meditamos algum tempo atrás, mas o que tenho a dizer hoje, plenitude dos tempos, quer dizer o quê? A história definitivamente ficou agora orientada para Deus, porque Deus se fez homem. Deus entrou na história humana, assumindo a nossa humanidade, e então está completamente orientada para Cristo, tanto que temos até hoje o antes e o depois de Cristo. E assim, Deus se introduziu na história do homem, participando da nossa salvação. Nascido de uma mulher, ou seja, verdadeiramente, ele é homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Não somos filhos adotivos em Cristo pela obra do Espírito Santo através do batismo. Recordamos isso mais uma vez, porque tem gente que se vangloria sem compreender o que é a filiação. Filiação adotiva em Cristo, pela obra do Espírito através do batismo. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, que clama Abá. Recordamos uma vez mais o que é Abá? Jesus Cristo usa com o Pai esta palavra que as crianças utilizavam para com seus pais. Uma palavra que nenhum judeu ousaria utilizar para com Deus.
para demonstrar sua relação de confiança, intimidade e entrega total à vontade do Pai. Abandono nos braços do Pai. Nós, ao rezarmos Pai Nosso, pensando talvez no Abá, também temos esta relação de confiança, de intimidade e de entrega total à vontade do Pai? Ao iniciarmos este ano, estamos prontos a dar um cheque em branco para Deus, para que Ele assine e faça o que quiser? Olha, Senhor, está aqui. Pega a quantia que o Senhor quiser da minha conta, faça o que o Senhor quiser. Estamos prontos. Esta é a confiança que Jesus nos pede neste Abá, até mesmo no Pai Nosso que rezamos. E o temos feito? Temos amado de verdade? E encerra a leitura. Assim já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus, por obra do Espírito Santo. Mas se nós vivemos esta filiação da maneira correta, não basta eu dizer Pai Nosso e esquecer de Deus. E esquecer, por exemplo, como muitos o farão e meditamos no Natal, a imagem do menino Jesus para mim foi o quê? Um adereço de enfeite para o Natal. Depois coloco o presépio numa caixinha e acabou. Não tenho mais gratidão para com aquilo que Deus realizou para mim. Não podemos ser assim. O Abá do Pai Nosso, o Pai Nosso, não pode ser Pai Nosso que estais no céu da boca para fora, mas sim uma verdadeira entrega à vontade do Pai, onde, compreendendo os seus desígnios de amor, lhe sou obediente como seu filho amado, para realizar a sua obra de salvação, sendo instrumento e um dia participar da sua glória. É assim que deixamos de ser escravos e vivemos como filhos, se abandonamos o pecado e vivemos a santidade, a obra de Deus em nós. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a este ano, a cada dia vivermos na presença do Espírito Santo e na graça da Santíssima Trindade. E ao recebermos o sangue derramado pelo seu Filho, desde sua circuncisão, possamos ser envolvidos em cada dia deste ano e cada dia de nossas vidas neste precioso sangue, para que, libertos de tudo aquilo que nos faz mal e nos conduz ao erro, possamos viver cada vez mais a verdade e a santidade de Deus e um dia merecer a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, desça sobre cada um de vós, toda a vossa família e tudo aquilo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado ano a todos.